O período depois do All-Star Game é o momento mais importante da temporada, onde os times apresentam um nível de concentração ainda maior, onde eles buscam enfatizar a sua identidade e buscam criar forças visando a pós-temporada. Claro, para aqueles que irão disputar os playoffs. Mas a pergunta que eu me fiz é, até aqui, quais foram os melhores times da NBA e quais apresentam o melhor basquete que colocam eles mais próximo do título da NBA. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Samuel Rafael e hoje eu irei responder a essa pergunta ranqueando os 10 melhores times da NBA. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e ative as notificações para não perder nada. Sem enrolação, em 10º lugar até aqui eu tenho o Los Angeles Lakers. Até aqui, um dos melhores sistemas ofensivos de toda a temporada, quando os roleplayers, quando os seus jogadores de rotação estão em ritmo e sincronizados com o Luka Doncic e com o LeBron James, eles conseguem se impor em um jogo. O que não vem acontecendo há um bom tempo e de maneira muito inconsistente. Por quê? Porque os seus jogadores de rotação não apresentam um nível suficiente para colocá-los no top 10 de offensive rating, coisa que eles não conseguiram até aqui. Por quê? Porque eles têm um dos melhores, um dos sistemas ofensivos mais eficientes até aqui. Eles são o melhor em aproveitamento em quadra, no field goal percentage e no effective field goal percentage. Só que eles não estão no top 10 de offensive rating. O que isso explica é a falta de consistência e a falta de entrega dos seus jogadores de rotação. Por mais que o Luka e o LeBron consigam apresentar excelentes performances, eles até aqui não possuem tanta consistência assim. E, além do mais, claro, a defesa, que não é um ponto forte do Lakers há um bom tempo. Por mais que o Anthony Davis tenha sido muito importante nos seus sistemas defensivos passados, hoje eles não apresentam um defensor que consiga deixá-los num top 8 ou até num top 7, quem sabe. Então eles precisam melhorar defensivamente e na sua constância. Correto? Em nono eu tenho o Houston Rockets. Por que em nono, Samuel? Se eles possuem um dos 7 melhores ataques e uma das 7 melhores defesas de toda a NBA. Por um fator muito importante, o ataque, que nos últimos 15 jogos, eles possuem um dos piores ataques de toda a NBA, porque o Kevin Durant vem tendo uma responsabilidade ofensiva muito grande, e nem sempre ele vai conseguir entregar. E você tem Alpert Sengun do seu lado, sendo que ele deveria ser o melhor jogador do time, mas não está sendo, e está produzindo de maneira negativa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele parou de criar tantos arremessos para os seus companheiros, ele já não está sendo tão efetivo na sua criação de arremesso e isso prejudica e muito o seu time, porque uma vez que o seu principal pilar ofensivo, na minha opinião, que é o Sengun, que o ataque deveria girar em torno dele para elevar a qualidade dos seus companheiros, isso não está acontecendo e isso faz com que o seu time caia de produção ofensiva. O KD não tem parcela de culpa aqui, porque ele vai produzir 25, 24, 27 pontos por jogo quase toda a noite. A questão é que os seus jogadores como o Jabari Smith, como o Amen Thompson, como o Reed Sheppard, eles possuem dificuldade na criação de arremesso, eles possuem dificuldade em espaçar a quadra de maneira constante, principalmente o Amen Thompson, que ainda não criou essa habilidade de criar o próprio arremesso, de um jump shooting de maneira constante, entende? Enfim, esses jogadores precisam produzir mais. Se eles não ajudarem o KD, nada acontece, porque defensivamente está acontecendo. Eles ainda são um excelente time defensivo. A questão é que o ataque é limitado, eles não possuem tanta criatividade, e isso precisa melhorar. Em oitavo, o Minnesota Timberwolves. Eu ainda acho que esse time é um dos melhores da NBA. Eles conseguem bater de frente, não bater de frente, mas sim ganhar de uma maneira não tão difícil contra o Houston e contra Los Angeles. Eu acho que isso aconteceria hoje. E pode acontecer lá pra frente. Porque eles ainda são um dos melhores times defensivos de toda a NBA e um dos melhores ofensivamente também. O Anthony Edwards está tendo a melhor temporada da carreira dele, com uma criação de arremesso com uma eficiência nunca vista antes por parte dele. Não de maneira constante como está acontecendo atualmente. E isso é muito importante. Além do que, Julius Randle e Jaden McDaniels estão sendo jogadores sensacionais dos dois lados da quadra. E o Rudy Gobert como pilar, como sempre, defensivo, mas vem com uma excelente produção ofensiva. Então esse time é simples, mano, é constância. Toda noite eles vão lá e vão entregar uma partida competitiva. Ou nem sempre, mas muitas vezes o que torna eles excelente é a liderança do Anthony Edwards e o quanto ele evoluiu e o quanto os jogadores de rotação estão contribuindo. Você entende essa conexão, esse coletivo? É isso que o Houston e o que os Lakers não possuem. Entende? E o Minnesota Timberwolves tem isso dos dois lados da quadra. Em sétimo, o Cleveland Cavaliers, um dos melhores ou melhor ataque da NBA nos últimos 15 jogos e uma das melhores defesas. Eles evoluíram demais na sua
no seu sistema ofensivo, acelerando o pace, criando mais oportunidades do perímetro, porque na minha opinião o Cleveland é um dos melhores times da bola tripla nos últimos 3 anos. Eles possuem jogadores fenomenais, Sam Merrill, Jalen Tyson, que talvez seja o jogador que mais evoluiu essa temporada. Agora eles adquiriram simplesmente um dos melhores playmakers da história, que é o James Harden. Então você imagina o tanto de oportunidades que vai acontecer nesse sistema do Cleveland Cavaliers, e ainda assim possuem uma excelente defesa, com uma das 5 melhores defesas de perímetro de toda a liga nos últimos 15 jogos também. Então eles recuperaram esse ritmo, esse nível acima da média dos dois lados da quadra, e isso é muito importante, visando criar confiança para os playoffs, porque na minha opinião é agora ou nunca. Nos próximos 2 anos Cleveland precisa chegar pelo menos numa final, senão tudo isso aqui cai. Ok? Donovan Mitchell pode ser trocado, ou todo o sistema vai ser reestabelecido, eu não sei. Isso é um papo para outro dia. Mas os Cavs possuem as peças. E agora, com o ritmo que eles estão criando, sendo um dos melhores times nas 2 últimas semanas, eles possuem a oportunidade de fazer barulho aqui. Mas não é o suficiente para estar acima do Boston Celtics. Por quê? Boston continua me impressionando do lado defensivo. E ofensivo também, com a ausência do Jason Tatum. Jaylen Brown continua sendo esse líder ofensivo que eu nunca achei que ele seria capaz de ser, mas ele está sendo. Continua criando oportunidades para os seus companheiros através da sua gravidade, o que isso é muito importante indo para os playoffs, ok? Mas a capacidade que eles têm de ter uma defesa coesa, disciplinada toda noite no lado defensivo, cara, é absurdo. E é isso que torna eles um dos melhores times de toda a NBA. Em quinto, New York Knicks. Minha cabeça tava girando aqui entre Knicks e Celtics. Knicks ou Celtics. Mas os Knicks ainda pra mim estão à frente nessa corrida e conseguem ganhar uma série de playoffs contra os Celtics hoje, com ou sem Jason Tatum. Por mais que eu tenha dito no meu Instagram que os Celtics irão se tornar os favoritos da Conferência Leste, com certeza, eu acredito nisso. Mas hoje ainda os Knicks estão na frente, correto? Não sei lá pra frente. Mas ainda assim, o sistema ofensivo do New York Knicks é muito bom. E eles possuem o segundo melhor ataque de toda... O 8º melhor ataque da NBA e a segunda melhor defesa nos últimos jogos. Então, eu não tô preocupado com o ataque. Se eles conseguirem manter este nível defensivo que eles vêm apresentado nas 2 últimas semanas, eles podem chegar numa NBA Finals finalmente. Eles são o melhor time da Conferência Leste hoje, apenas atrás de vocês sabem quem, ainda vai aparecer nessa lista aqui, mas a capacidade do Jalen Brunson de colocar esse time em situações de vitória, cara, a vitória no overtime, no double overtime contra o Denver Nuggets foi impressionante. Agora, a produção do Mikal Bridges e do OG Anunoby evoluíram demais, e eles dois são os jogadores mais importantes. Por mais que o Karl Anthony Towns não possa ter um resto de ano excelente, o que a gente espera que ele tenha para que os Knicks sejam ainda melhores, eu não tô tão preocupado assim, cara, porque agora eu acho que esse time, esse elenco consegue produzir sem o Towns jogando em nível All-Star. É o que eu realmente acho, eu tô muito confiante com esses Knicks depois da queda que eles tiveram no mês de janeiro, que foi muito ruim, mas agora eles recuperaram o ritmo e estão jogando muita bola, mas não o suficiente para estar acima de Denver Nuggets. Eu só não coloco o Denver Nuggets no top 3, irmão, por respeito ao San Antonio Spurs, porque, vou falar aqui também, o San Antonio Spurs é o 3º melhor time da NBA hoje. Mas os Spurs não ganham dos Nuggets em uma série de playoffs. Em uma série de 7 jogos, os Spurs não são capazes de ganhar do Denver Nuggets. Mas o ponto é que os Spurs merecem o meu respeito. Eles são dos melhores times defensivos e ofensivos de toda a NBA. Eles adotaram essa identidade com uma defesa de perímetro impressionante, não deixando com que o adversário pontue através dos erros deles e não deixando com que eles criem tantos arremessos ao redor do aro, e isso é muito impressionante. E o sistema na bola tripla, que vem sendo muito bom, com Julian Champagnie, o Stephen Castle começou a matar a bola, o De'Aaron Fox vem tendo uma sequência muito boa aí. Então, esses jogadores vêm contribuindo para que o Wemby esteja na posição certa para que ele seja o melhor jogador do time. Hoje o Wemby também vem numa sequência impressionante, está chegando a 26 pontos por jogo, está sendo, claro, obviamente o principal pilar desse sistema. Então hoje, a capacidade do San Antonio Spurs de se impor defensivamente e ofensivamente torna eles um dos 3 melhores times, porque a defesa do Denver Nuggets não vem sendo nos últimos 3 anos a melhor da NBA, longe disso, mas mesmo assim o ataque deles faz com que eles sejam um time elite, muito por conta, claro, do Nikola Jokic.
E o fato de diversos jogadores estarem se lesionando ao longo da temporada e ainda assim eles serem um dos melhores ataques da NBA, torna esse time ainda mais assustador. Se eles chegarem saudáveis para os playoffs, na minha opinião, é NBA Finals. Mas aí já é outra história, eu vou deixar lá pra frente, porque a gente ainda não tá... Eu ainda não vou entrar nessa discussão. Em segundo lugar e em primeiro, respectivamente, Detroit Pistons em segundo e Oklahoma City Thunder em primeiro. Cara, o Detroit Pistons vem tendo uma temporada absurda. É um dos times mais eficientes, com uma defesa absurda, com um ataque muito bom. Pra mim, a rotação de jogadores, o sistema de role players do Detroit Pistons hoje é o melhor. Por quê? Ron Holland, sensacional. Isaiah Stewart, defensivamente, sensacional. Devontae Green, sensacional, espaçando a quadra. O Reed, muito bom também defensivamente. Duncan Robinson, Alzar, Tobias Harris, todos esses jogadores vêm contribuindo quando entram em quadra de maneira positiva. Eu não vejo um jogador dos Pistons jogar um jogo mal. É impressionante isso, irmão. E isso me deixa ainda mais animado quando a gente fala que é os Pistons, que ano passado perdeu uma série de playoffs no primeiro round para os Knicks. E hoje eles são capazes de chegar na NBA Finals. A gente precisa respeitar esse time. E o jogo de dois homens, entre Cade Cunningham e Jalen Duren, hoje é um dos jogos mais perigosos de toda a NBA. Com a evolução que o Jalen Duren teve na criação de arremesso lá dentro, com o jogador perigoso que ele se tornou cortando pra cesta em ações de pick and roll com o Cade Cunningham. E se o Cade Cunningham voltar a pontuar um pouquinho mais, que agora ele tá com 25, 24 pontos por jogo, se ele voltar a matar mais bola tripla e criar o próprio arremesso e melhorar a sua finalização, a gravidade vai se tornar ainda maior. E os jogadores do perímetro vão ter ainda mais oportunidades. E esse time, irmão, olha, eu não sei não, hein, mas eles estão se tornando cada vez mais perigosos. Então a gente precisa respeitar eles. E claro, o Oklahoma City Thunder. Por conta, ainda mais, por mais que eles tenham tido diversas lesões ao longo da temporada, o quinteto titular deles não jogou um jogo sequer junto. Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, J-Dub, Chet e Isaiah Hartenstein. Não teve um minuto sequer junto em quadra. E eles ainda assim têm o segundo melhor recorde de toda a NBA. Você entende o quão impressionante é isso? J-Dub consegue cuidar desse ataque. O Chet vem tendo a melhor temporada da carreira dele, com career high em pontos por jogo. Então, se ele continuar pontuando muito bem, o time vai continuar tendo um excelente ataque. E defensivamente, claro, você nunca vai se preocupar com esse time. Então hoje, esses são os dois times favoritos a chegarem na NBA Finals.